Olá, queridãos. Vamos entrar na mensagem. Os irmãos já estão, cada um contribuindo, cada um participou nesse domingo linda de oração, de perseverança na palavra. Eu quero convidar vocês a abrirem a tua palavra santa, poderosa, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu quero ler alguns textos que nós já entendemos, já estudamos, mas eu quero voltar a falar de novo. Está falando sobre a perseverança na doutrina dos apóstolos. Então, Atos 2, capítulo 42, nós vamos ler até o 47. Amém, queridos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas. Sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Todos esses louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Louvado seja Deus, Criador dos céus e da terra. Nós pedimos a tua bênção por esta mensagem, para que os irmãos, as pessoas que estiverem ouvindo esta palavra, possam entender a necessidade, ó Pai, de se ajuntar e viver em comunhão como igreja aqui na terra. Eu te louvo e te engrandeço pelo nome santo de Jesus, o Cristo Salvador. Amém, queridos? Eu gosto muito de falar desse texto, porque esse texto nos ensina com muita propriedade sobre uma igreja participativa. E é interessante que a gente possa buscar esses ensinamentos na igreja primitiva, né? Isso não deixa de ser um guia para a doutrina da igreja, mas para um exercício efetivo da vontade de Deus por meio da igreja. Isso está escrito com bastante clareza lá em Efésios capítulo 3:10, porque ele vai dizer para que a igreja seja manifestada por meio de Cristo Jesus, ou seja, para que Cristo se manifeste no meio da igreja, né? Segundo o eterno propósito de Deus que estabeleceu em Cristo Jesus. Olha, é importante a gente ter a visão da igreja. Muitas vezes a gente confunde o que é verdadeiramente uma igreja. E a igreja, ela não deve viver só em quatro paredes. Esse momento que nós estamos vivendo, atual, ele é muito propício para que a gente possa falar sobre isso, né? O grande valor desse é, resumo, onde nós vamos estar praticando aqui em Atos, né? Vai falar sobre a igreja primitiva, né? Ela se mantinha fiel, todas as exigências de Cristo, ela estava ali propagando a mensagem, né? Uma mensagem de crescimento, né? Uma mensagem de vida, né? Onde todos aqueles que estavam ali participavam e ativamente eles viviam esse tempo de igreja. Então, eu pergunto para você o que é igreja? Você já pensou para parar e analisar direitinho? Será que a igreja ela continua na sua mente como um espaço físico ou necessariamente a igreja ela tem que ser espiritual? Ela vem de dentro para fora. Jesus disse: Eis que vos faço nova criatura. Então nós somos uma criatura formada por Deus, mas com intelecto de visão do reino de Deus. E nós precisamos desfrutar desse conhecimento, né? Os apóstolos aqui receberam a ordem do próprio Jesus, né? Permanecei em Jerusalém, até que vos sejam revestidos de poder. E às vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente não consegue entender nada, porque nós não fomos ainda revestidos do poder da sabedoria do Espírito Santo. E aí diz que Pedro reúne aquela multidão, né, após essas escritas lá em Lucas, no capítulo 24, né, do versículo 49,
vai dizer que Jesus dá uma ordem, né? Uma promessa. Ele diz: Eis que vos deixo uma promessa vinda do meu Pai. Permanecer em Jerusalém até que sejam revestidos do poder. E aí entra o livro dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, onde Pedro reúne ali aquela multidão, aquele povo, ali tinha em média 120 pessoas, e aquelas pessoas ouviam todos os ensinamentos dos apóstolos, e Pedro firma de novo, né, a mesma missão, né, para que ali houvesse verdadeiramente um sacrifício, uma busca intensiva da palavra de Deus. E aquele povo ficou naquela crença de que eles seriam revestidos do poder de Deus. E vai dizer em Atos, no capítulo 2, logo no início, que o vento veio como impetuoso e encheu aquele local onde ali havia todo tipo de pessoas de várias regiões. E ali aquelas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, porque a promessa de Jesus houvera se cumprida em Pentecostes, quando desceu aquele vento impetuoso e todos foram cheios do Espírito Santo. Diz a palavra que todos começaram a falar na mesma língua, louvando a Deus e engrandecendo o nome dele. Então, a função do Espírito Santo é nos encher das suas verdades, das suas promessas. E a promessa de Deus para mim e para você é que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Uma igreja consolidada, uma igreja firme, uma igreja fiel, ela precisa ser cheia da presença do Espírito Santo. A igreja que não tem o Espírito Santo, ela não entende a revelação da vontade de Deus. A igreja que não recebe a salvação pelo Espírito Santo, ela não entende os propósitos das Escrituras. Por isso que muita gente, às vezes, fica dentro do espaço físico, achando que aquilo ali, aquele local, é o local onde se deve adorar a Deus. Obviamente que a igreja é o lugar de ajuntamento, onde nós precisamos nos ajuntar como corpo de Cristo. E neste lugar nós adoramos, e ali, como corpo de Cristo, nós nos tornamos mais fortes. Afinal, somos membros, e membros precisam estar colocados no corpo. Então, quando o corpo se reúne, a igreja se torna forte. Mas, para efeito de conhecimento, para efeito de entendimento sobre o que é verdadeiramente a igreja, nós precisamos estar munidos do Espírito Santo. Aí ele vai revelar para a gente que aonde nós estivermos, ali o Espírito Santo está. Ali Jesus está no meio de nós. Aonde nós estivermos, quer que seja no espaço físico onde nos reunimos, quer que seja dentro da nossa casa, quer que seja no nosso trabalho, quer que seja na nossa comunidade, onde quer que nós estejamos, o Espírito Santo nos orienta a mantermos com o caráter cristão. E é essa a verdade que o Espírito Santo nos alerta. Precisamos manter-nos com o caráter de Cristo, para que nós possamos entender o propósito da igreja. E aí, nesse texto, onde começa falando sobre Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu ali, encheu aquela casa, aqueles homens começaram a dar testemunhos, né? E o próprio Jesus, ele vai dizer que nós seríamos as testemunhas vivas dele. E é interessante que nos dias atuais nós também precisamos continuar com o mesmo propósito, sendo testemunho vivo da ação do Espírito Santo em nossa vida. O que nós precisamos é desenvolver o papel certo. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas que nós não estamos entendendo, porque não estamos fazendo a coisa com o papel que nos foi dado. Então, cada um no seu quadrado, cada um na sua posição. E essa posição, a melhor de todas, é o serviço. Quando nós servimos no reino de Deus, nós entendemos o propósito para o qual nós fomos chamados. Primeiro, servir, adorar, colocar Deus como o nosso principal papel, como nosso principal Deus, como nosso principal Senhor. E aí a soberania de Deus vem sobre a nossa vida e a gente desenvolve o caráter de Cristo. Amém? Então, o que é que aqui nesse texto deixa a mensagem para que nós possamos aprender, né? Eu entendo que, dentre isso, esses momentos que a igreja viveu aqui,
né, como primícias, ela ensinou que nós precisaríamos viver, em primeiro lugar, a doutrina dos apóstolos, né, que é perseverar nos ensinamentos. Então, ele vai dizer aqui: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a gente precisa entender que essas escrituras, elas foram escritas e inspiradas pelo próprio Deus, né? Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né? Que toda escritura foi inspirada por Deus e ela é apta para ensinar, corrigir, apoiar e fazer tudo aquilo que o homem precisa para o seu aperfeiçoamento, né? Então, para nós crescermos na sabedoria divina, nós precisamos estar habilitados com a doutrina dos apóstolos, ou seja, a palavra de Deus. Essa doutrina, ela ensina que nós precisamos, além de estarmos habilitados com a palavra, nós precisamos desfrutar da comunhão. A comunhão é importante. Olha só, há pouco eu falei exatamente sobre a necessidade de estarmos vivendo como corpo de Cristo. E muitas vezes nós estamos na comunhão, mas com a independência. Nós vivemos uma igreja independente no sentido de dizer: olha, o que eu estou aprendendo, o que eu tenho da palavra de Deus, eu vou guardar para mim. E, no entanto, não foi isso que Jesus ordenou. Jesus deu uma ordem para que nós pudéssemos desfrutar de uma qualidade de vida aonde nós precisaríamos fazer discípulos. E aí, nessa comunhão, aonde aqui está sendo colocada, a gente precisa viver essa comunhão diariamente. Nós precisamos desfrutar na unidade da igreja, viver como corpo de Cristo, né? Mutualidade, né? Paulo, ele demonstra isso aos cristãos, né? E ele traz, na verdade, um ensinamento muito básico, muito óbvio, do que é verdadeiramente ser um corpo ajustado, um corpo firme. Então, nós precisamos viver em comunhão, como igreja, e nós precisamos também desfrutar da palavra firme para que nós possamos fazer discípulos. Então, a comunhão, ela é o ponto fundamental para o crescimento da igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Se nós não tivermos comunhão, se nós não desfrutarmos desse tempo onde compartilha o pão, onde compartilhamos as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as nossas alegrias, se nós não compartilharmos uns com os outros, a gente vai ficar fragilizado. Então é necessário nós estarmos juntos, vivendo um tempo de renúncia do nosso egoísmo, da nossa prepotência, da nossa arrogância, que a nossa soberba caia por terra, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu preciso ser uma pessoa com uma nova visão, com uma nova mente. Paulo vai escrever lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que ele vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem algo importante para a nossa vida. Deus tem algo importante para a nossa caminhada, mas nós precisamos estar com a nossa mente transformada. Comunhão é base para o crescimento da igreja, para a maturidade. Muitos estão ficando para trás porque não cresceram espiritualmente, não desenvolveram o papel o qual o Senhor chamou. Então nós precisamos viver um tempo de renúncia. Eu não faço mais a minha vontade, e sim a vontade de Cristo. Aí a gente vai entender: o Espírito Santo, ele veio como vento impetuoso e encheu aquela casa. O que é que o Espírito Santo quer? Encher a sua vida. O Espírito Santo quer lhe dar vida para que você possa transmitir esta vida a outros e a gente possa, na comunhão, no partir do pão, nas necessidades dos santos, estarem juntos. É necessário. Então, esse terceiro ponto seria o partir do pão, que é a comunhão. A lembrança, né? Aqui o partir do pão, eu até convido os irmãos a lembrar o que Jesus falou, né? E Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, né? O que ele aprendeu, né, de Cristo, isso praticai, né? Isso fazei, né? Então ele vai dizer
que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, né? Então, é a celebração. Eu creio que esse partir do pão faz parte da lembrança, né? Nós não podemos perder a lembrança desse memorial que é necessário. Então, o partir do pão, eu chamo aqui tanto na comunhão como a igreja, como a lembrança do memorial e a necessidade de nós estarmos munidos. Quem está em Cristo, quem está vivendo o tempo de comunhão como igreja, precisa estar celebrando a Santa Ceia para lembrar que Jesus vai voltar. Então a Bíblia diz que todas as vezes que comerdes e beberdes desse pão, assim anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Então é necessário que a gente possa partilhar deste momento maravilhoso, partir do pão, tanto na ceia, na Santa Ceia, como também reunir com os irmãos para que nós possamos ter um tempo de renúncia de nós mesmos. Muitas vezes a gente não deixa o Espírito Santo trabalhar porque nós somos impedidos pela nossa própria consciência. Então, eu preciso permitir que a minha mente seja levada às ações do Espírito. E o quarto ponto é nas orações, né? Nós falamos sobre a doutrina dos apóstolos, a comunhão da igreja, os irmãos, o partir do pão e agora as orações. As orações é o fator principal para o crescimento espiritual. Se nós não criarmos dentro de nós um hábito de oração, nós nunca vamos conseguir compreender esta palavra que há pouco foi dita, né? Entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só consigo fazer isso acontecer quando o meu coração ele está voltado diariamente a esta missão, a esta vida de oração. Nós precisamos estar fundamentados, porque uma das situações que mais me chama a atenção é que pessoas querem ouvir a Deus, mas não querem orar. Pessoas querem buscar as respostas que Deus tem, mas não querem orar. Porque primeiro Jesus diz assim, pedir, pedir, dar-se-vos-á. Então, quando a gente pede, a gente busca, mas muitos são aqueles que estão pedindo de forma errada. Então, Tiago vai escrever lá nas suas escrituras, na sua palavra santa, que muitas vezes a gente pede para colocar no saquetel furado, porque não sabe o que pedir, não sabe como pedir. Então, primeiro, para que nós venhamos a ter uma relação de comunicação com Deus, nós precisamos estar buscando, como Pedro falou na tua carta, aqui em Atos, capítulo 2, arrependei-vos. Então, nós precisamos entrar na presença do Senhor arrependidos. Nós precisamos entrar na presença do Senhor com uma mente limpa, um coração purificado. A nossa oração, ela só é impedida quando a gente não tem verdadeiramente a humildade de reconhecer a nossa fragilidade. A gente entra com ímpeto de positividade, de muita prepotência, a gente às vezes nos achamos muito autossuficiente e as nossas orações são impedidas, ela não passa do teto. Por isso que tem muita gente orando. Quantos anos tem orando pela causa, meu irmão? Eu tenho tantos anos, eu tenho pastor, já tenho mais de 30 anos, já tenho mais de 10 anos, já tenho mais de 5 meses, e as orações são impedidas. Por quê? Porque está faltando arrependimento, está faltando vida cristã, está faltando um compromisso com Deus, e é isso que impede o seu relacionamento nas orações. Então, para que a gente possa viver essa perseverança na doutrina dos apóstolos, a comunhão com a igreja, para que a gente possa viver o repartir do pão, lembrando sobre a vida de Cristo, a gente precisa estar munido com as orações fervorosas, as orações de arrependimento, as orações de humilhação, as orações de limpeza e purificação da alma. É isso que nós precisamos. E ali a Bíblia vai dizer que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos e pelos discípulos. Cada um de nós temos essa unção. Jesus vai escrever lá, Mateus vai escrever lá no capítulo 10, versículo 1, que Jesus nos deu autoridade para repelir espíritos imundos e toda sorte de doença, todo mal
que possa vir sobre as nossas vidas, a gente precisa estar com essa autoridade. Então, queridos, que a gente possa manter esse compromisso ativo. As orações são fundamentais para que a minha alma ela possa ter temor e muitas maravilhas e sinais eu possa fazer, assim como um discípulo de Jesus. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades, fazenda, repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. Quando a gente é um cristão renovado, quando a gente tem a mente de Cristo, quando a gente permite o Espírito Santo fazer a obra em nossa vida, a gente tem voluntariedade, a gente tem um coração cheio de desejo de ajudar as pessoas. Tem gente que não ouve, tem gente que não percebe a necessidade, o grito de alguém. Sempre tem alguém gritando por um socorro, sempre tem alguém gritando pela necessidade. E a gente, muitas vezes, termina sendo egoísta. Né? Tudo que a gente conquista, tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, muitas vezes é para que a gente possa desfrutar e a gente esqueça que tem alguém necessitado. E essa palavra ela deixa claro que nós precisamos partilhar tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus nos faz, é para que a gente possa partilhar. Então, querido, faça isso, divida, chame alguém que tem uma necessidade e que você tem capacidade de ajudar, ajude alguém. No versículo 46 ele vai dizer, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. E é esse partir do pão aqui que eu já chamo a diferença da comunhão entre a Santa Ceia, o memorial da Santa Ceia, com o partir do pão na unidade do Espírito. Nós precisamos dividir, compartilhar, como assim eu falei anteriormente. E isso é algo que tem que nascer no nosso coração, né? Porque quando ele diz aqui, compartilhava, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Isso precisa vir de dentro para fora. Nós precisamos desenvolver esse caráter de servir e amar as pessoas. E ali a igreja crescia. A igreja crescia louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aquele pedaço do seu corpo. Olha só, e eles haviam de salvar. Jesus salvava diariamente. Jesus trazia sobre aqueles homens a revelação da sua verdade. A igreja é um instrumento vivo. A igreja tem de crescer na medida que a gente se doa para que isso possa acontecer. A igreja hoje, ela tem algumas deficiências, porque se está inchando, muitas igrejas estão deixando de viver a doutrina dos apóstolos e estão vivendo a doutrina dos homens aqui na terra. Perderam a visão do primeiro amor, perderam a visão da igreja real, da igreja primitiva. Então, o que é que nós precisamos? Viver a igreja santa, viver uma igreja de amor, viver uma igreja que possa transparecer para as pessoas, sem precisar de nenhum tipo de desafios de fé. Muitas vezes a gente fica confundido porque acha que precisa estar em uma igreja, porque aquela igreja é muito cheia, aquela igreja tem muita unção, aquela igreja tem muitos testemunhos, e ali aquela igreja é melhor ou mais forte do que a igreja que você está. Nada disso. A igreja que você está foi a igreja onde Deus te colocou. E a igreja que você está é a igreja que tem a unção do Espírito. A igreja que você vive é a igreja que fala ao seu coração. Então, querido, então, querida, se mantenha na posição que Deus te colocou. Não queira sair da posição. O que me chama a atenção é que aqueles dois homens que estavam a caminho de Emaús, eles saíram da posição, lembra? E eles começavam a conversar. Eu pensei que Jesus fosse aquele que viesse a redimir a Israel, né? E começa a conversar antes do terceiro dia, ou seja, saiu da posição. Lembra que eles estavam comentando e Jesus aparece para eles e eles comentam com o próprio Jesus sobre o fato acontecido e diz, você é o único que não sabe o que aconteceu em Israel?
né? Jesus, aquele homem cheio de sinais e maravilhas, e que o levaram, o crucificaram e o mataram, e eles não entendiam o propósito do terceiro dia. Esse grande segredo, o propósito do terceiro dia. Nós precisamos aprender a esperar. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós precisamos guardar o nosso coração, nós precisamos guardar a nossa mente, porque os fins e os sinais estão muito próximos. E se nós não praticarmos a doutrina dos apóstolos, se nós não praticarmos a comunhão, se nós não partirmos o pão reconhecendo sobre a vida de Cristo, e se nós não nos mantermos em oração, a nossa vida pode se fragilizar. E aqueles dois homens, no caminho de Emaús, eles já estavam quase desistindo, e Jesus apareceu para ele com misericórdia, com amor e com cuidado. Nesta manhã, eu quero aparecer para você como discípulo de Cristo, dizendo: querido, não esfrie, não deixe seu coração ser seduzido pelas conversas ou pelo que os seus olhos estão vendo. Não deixe a vida de Cristo em ti ser abalada porque alguém comentou alguma coisa ou alguém falou alguma coisa. Não deixe, não permita, seja fiel até a morte. Jesus trouxe para você uma vida em abundância, e essa vida em abundância, ela está aí dentro de você. Se você quiser, se você desejar, se você almejar, o Senhor vai desenvolver em você um novo ser, e a gente vai desenvolver essa vida a qual o Senhor nos propôs, a vida renovada. Eu quero essa vida renovada. Eu quero essa vida renovada. Comente com você, comente com seu irmão, fale para alguém: eu quero essa vida renovada. Deus vai te dar. Então, queridos, que Deus possa nos fazer entender a necessidade de estarmos juntos como igreja, e ao modelo da igreja seria a igreja primeira, a primeira igreja de Jesus instalada aqui na terra. A gente consegue, a gente pode manter isso. Então, queridos, que a gente possa orar, pedindo a Deus que possa guardar a nossa mente, nos envolvendo cada dia mais nos seus propósitos. Então, filho, vamos fazer uma oração para que nesta manhã a nossa mente seja renovada, o nosso coração seja fortalecido, e eu, você, a igreja, possa viver como a igreja primitiva. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E nós sabemos que o Senhor há de nos sustentar, Senhor, até a vinda do Senhor. Nós sabemos que a tua promessa foi feita a todo aquele que no Senhor crê. E o Senhor disse que o Senhor jamais nos desampararia. O Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus, vem trazer avivamento sobre a nossa igreja. Vem trazer avivamento sobre as pessoas que estão esfriando, sobre as pessoas que estão fracas na fé. Ó Deus, que o seu poder, Senhor, seja visível aos olhos dessas pessoas. Assim como aqueles dois homens de Emaús estavam esfriando na fé, o Senhor apareceu para ele. Assim o Senhor possa fazer isso nesta manhã de domingo. Aparece, ó Pai, ao coração dessas pessoas, renovando, trazendo vida e fazendo com que elas possam desfrutar de um tempo renovador para a sua glória, para o seu louvor. Guarda as famílias na saúde física, na saúde espiritual, na saúde emocional, psicológica, conjugal, que o Senhor possa reviver, meu Deus, tudo aquilo que foi morto, tudo aquilo que foi perdido, que o Senhor possa trazer de volta o teu poder, a tua palavra seja conjugada em amor por cada um de nós. Eu te louvo e te engrandeço em nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um. Que o amor de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e maravilhosas consolações do Espírito seja com você, seja com a sua casa, seja com seus projetos, hoje e para sempre. Deus é contigo. Mantenha-se vivo, mantenha-se forte, mantenha-se avivado, pois Deus tem promessa para você. Forte abraço, querido. Deus abençoe.